Holding familiar. Você já ouviu falar? Talvez você não conheça, talvez você não entenda, mas deixa eu tentar te explicar. Você já pensou em proteger o seu patrimônio? Já pensou em fazer um planejamento sucessório? Sabe como funciona? Sabe para que serve? Pois é o que eu vou te explicar agora. Mas afinal, o que seria essa holding familiar? A holding familiar nada mais é do que uma pessoa jurídica, uma sociedade empresária em que é criada e constituída pelos integrantes da própria família para administrar e cuidar do patrimônio familiar. A gente sabe que uma família ela constrói um patrimônio considerável durante ao longo da vida, ao longo muitos anos, ela tende a constituir patrimônios. Então é preciso ter um cuidado específico com esse patrimônio, é preciso resguardar esse patrimônio para que esse patrimônio ele não venha a ser dilatado, esse patrimônio ele não venha a ser perdido durante também esses anos. Então é possível criar uma empresa, uma sociedade empresária para administração e preservação desse patrimônio. A gente sabe também que ter muitos bens em nome da pessoa física, isso é um risco. A pessoa está correndo um grande risco de perder aquele patrimônio, porque pode sofrer uma execução, pode sofrer uma cobrança de dívida e contraída ou por algum familiar ou pelo próprio patriarca ou matriarca da família, e aquele patrimônio ele ser perdido, algo que se levou anos para construir, de repente ter sido perdido por alguém ou por um terceiro que não tinha a mesma intenção. Então, a holding familiar ela tem alguns objetivos e é isso que eu vou te passar agora. O primeiro objetivo para a constituição da holding familiar é a proteção do patrimônio familiar. Então, qual é o objetivo? O que se pode fazer com a constituição da holding para preservar esse patrimônio? Como eu disse anteriormente, ter muitos bens, muitos patrimônios em seu CPF ou em nome de uma outra pessoa jurídica e que exerce alguma atividade no mercado, em que, por exemplo, tem funcionários, tem devedores, tem credores, isso pode, em uma possível quebra de contrato, qualquer situação adversa, pode ser atingido esse patrimônio, tanto no nome da pessoa física quanto no nome da pessoa jurídica que possui um fim específico. Na holding ela é diferente. A holding ela não tem esse objetivo de obtenção de lucro, ela não tem esse fim para criar essa rotatividade de situações para que possam criar situações de cobranças. A holding ela é especificamente criada para preservar esse patrimônio, para criar uma espécie de blindagem do patrimônio. Então, todos os bens que antes estavam nas pessoas físicas e agora ou na pessoa jurídica, qualquer outra, vai para dentro dessa holding familiar, para essa nova pessoa jurídica em que atuará especificamente para preservar e administrar aquele patrimônio. Então aí a gente define quem será um possível administrador desses bens, quem será as pessoas que irão usufruir desses bens, que estarão de posse desses bens até uma possível sucessão ou até qualquer outro momento que queira ser definido. Então esse patrimônio ele estará resguardado, estará protegido dentro de uma outra sociedade e não constará no CPF e nem qualquer outra empresa que possua, os familiares possuam dentro daquele conjunto familiar. Então esse patrimônio ele estará resguardado, estará impossível, quase que lógico que pode haver situações adversas, mas isso é uma situação que precisa ser levado mais a fundo, cada caso é um caso específico, mas é mais difícil de ser atingido esse patrimônio em uma possível cobrança de dívida, execução de dívida, por exemplo. Então esse é um dos primeiros objetivos, que é a proteção, uma espécie de blindagem do patrimônio. Um outro objetivo muito interessante da holding é a redução de pagamento de impostos.
A gente sabe, tem ciência que uma pessoa física ela paga muito mais imposto do que uma pessoa jurídica. Uma pessoa física, por exemplo, ela tem que pagar imposto de renda. E quando ela tem um patrimônio considerável, quando ela tem bens, por exemplo, financeiros, ela tem dinheiro, ela tem em contas correntes ou qualquer outro patrimônio, veículos, qualquer coisa, ela tem que automaticamente fazer a declaração desses bens, e isso pode sofrer uma consequência muito grande na declaração do imposto de renda dessa pessoa física. Na holding ela é diferente. Na holding você deixa de ter todo esse patrimônio em seu CPF e passa a integralizar totalmente dentro dessa sociedade, em que logicamente pagará também um menor imposto, seja um imposto até mesmo de transmissão, seja um imposto ou outro qualquer que venha ter consequência, lógico, para uma sociedade empresária. A gente sabe que qualquer pessoa jurídica ela paga menos imposto do que uma pessoa física, lógico, dependendo também do seu patrimônio declarado, dependendo de tudo em que será revisto. Mas esse é um dos pontos muito interessantes. Daí a gente extrai também muitas outras reduções de impostos, como eu disse, de transmissão, por exemplo, de venda de imóveis. Esse imposto também pode ser caído, pode ser decaído, pode tirar muito aí desse imposto. Então esse é um outro objetivo muito interessante. Um outro ponto muito interessante da holding, ainda se falando de taxas, pagamentos de impostos, é a redução, né, desses pagamentos com uma possível sucessão, comparando-se a uma possível sucessão, um possível processo de inventário. Um processo de inventário ele é muito mais custoso, ele tem muito mais a se pagar do que já se deixar definido com uma antecipação, por exemplo, da herança, o que será feito na própria holding familiar. A título de exemplo, uma pessoa que tem um patrimônio, um imóvel, por exemplo, de R$500 mil, e essa pessoa falece e o herdeiro assume aquele imóvel. Para transferir esse imóvel com o processo de inventário para o nome do herdeiro, ele terá que pagar aí um imposto de 8%. Isso vai dar cerca de R$40 mil. É isso mesmo, vai dar R$40 mil só o pagamento desse imposto de transmissão causa-mortes. Além disso, ele terá que pagar ainda advogado, honorários advocatícios, ele terá que pagar ainda taxas de cartório, ele terá que pagar ainda certidões, custos com certidões, com emissões de certidões, que pode gerar aí só de cartório, dependendo da situação, pode gerar aí um custo aí de cerca de R$5 mil, além de honorários advocatícios, como eu disse, que pode gerar, ser cobrado aí em torno de 7% do valor do patrimônio total. Então, a gente sabe que um processo de inventário, seja ele extrajudicial e seja ele judicial. Falando ainda que eu citei um exemplo por alto, um exemplo de um possível processo extrajudicial. Mas se a gente for para a esfera judicial, isso pode dobrar, porque lá terá que pagar custas processuais para poder mover esse processo. Então, ao final desse processo de inventário, o patrimônio terá uma redução, aí, uma perda aí de cerca de 22% do valor daquele patrimônio deixado. E às vezes o pior é que no momento dessa possível sucessão, no momento da morte, nem sempre os possíveis herdeiros estão bens financeiramente para poder honrar com esses compromissos. Porque, por exemplo, o imposto de transmissão causa-mortes, ele tem que ser pago no ato. Ele tem que ser pago imediatamente no momento da transmissão. Então, para poder se finalizar esse processo de inventário, esse imposto de transmissão ele já tem que ser depositado, já tem que ser recolhido. Então, além disso, também a gente pode se falar aí da condição dos próprios herdeiros, das pessoas que estarão herdando, em se falar aí de uma condição psicológica que às vezes não está em condições de se fazer isso. Como a holding é totalmente diferente. Esses impostos, eles caem por terra. Esses impostos, você não vai mais pagar esses impostos, porque a sucessão ela já teria ocorrido, né? Já haveria aí, no caso, uma antecipação dessa herança.
e seria por meio da própria doação, que tem um pagamento de imposto bem menor. Dependendo de cada estado, isso pode ocorrer até 3,5%. Então 3,5% aí. Mas, e o mais interessante é que não é necessário se fazer isso de uma única vez. Isso pode ser feito fracionado. Os herdeiros podem receber esses bens por meio da doação, como eu disse, se colocar inclusive uma cláusula de usufruto, ou seja, eu estou doando o bem, o meu herdeiro já vai ter aquele bem, mas eu vou colocar uma cláusula de usufruto para que eu possa usufruir daquele bem até a minha morte. Então, aquele patrimônio, de qualquer forma, eu antecipando esse patrimônio, doando esse patrimônio, ele não pode ser vendido, ele não pode ser alienado, ele não pode ser perdido em consequência do herdeiro. Então, é algo muito interessante, além da redução, né, das custas, além da redução do valor que se é pago com o processo de inventário. Esse processo, com base nesse exemplo que eu te dei, para se terminar ele, teria que se gastar aí cerca de R$80 mil, além do tempo em que isso levará, cerca de 2 a 5 anos. Queria que se fosse pago esses impostos durante esse período, mas na maioria das vezes esses impostos têm que ser recolhidos de forma imediata, e quanto mais se demora em pagar esses impostos, começa a se correr multas e juros sobre esses impostos, porque quando você vai solicitar para que seja feito um levantamento de quanto se vai pagar, tudo isso tem uma possível consequência. Então, mais um objetivo muito interessante da holding familiar é a redução do pagamento de impostos, de taxas, de custas, com uma possível sucessão, se comparando aí com um possível processo de inventário. Um outro objetivo muito interessante da holding familiar é o próprio planejamento sucessório. Eu já citei aqui vários exemplos em que remete-se muito a um objetivo específico, mas para ficar ainda mais claro para você, o planejamento sucessório, ele nada mais é do que uma antecipação da própria herança. Então, a exemplo, eu tenho um patrimônio, eu tenho bens, eu tenho imóveis, eu tenho carros, eu tenho dinheiro, e eu pretendo já deixar definido como será essa sucessão. Então, se eu venho a falecer, eu tenho os meus herdeiros, legítimos ou não legítimos, eu posso já deixar definido para quem eu quero deixar cada bem, lógico, de acordo com o que prevê o Código Civil, né, respeitando a legítima, respeitando aí a parte em que pode ser disposta ou não disposta, que é o que prevê o Código Civil. Existem algumas limitações, mas mesmo assim existem ainda regras, né, que podem ser já previstas e podem ser deixado tudo definido para que se possa haver uma melhor sucessão, uma melhor partilha desses bens. Então, isso evita um desentendimento entre os herdeiros, isso evita brigas entre os próprios herdeiros e evita também que o seu patrimônio, ele após a sua vida, ele seja dilatado, ele seja perdido, né, com a possível partilha, porque na maioria dos casos, alguns patrimônios eles precisam ser vendidos para serem partilhados. E às vezes em vida, né, ainda em vida, não é um desejo daquele constituinte, não é um desejo daquele que adquiriu aquele patrimônio, perder esse patrimônio, mesmo depois da morte, ele quer deixar para algum filho específico, ou até mesmo sua ex-companheira, sua ex-esposa. Isso pode ser definido já, deixar inclusive um usufruto, deixar uma cláusula específica para que ela possa usufruir, ou ele possa usufruir até a possível morte também dessa pessoa. Então, a gente vê muito isso na prática. Uma pessoa, ela tem um patrimônio, tem um imóvel, e esse imóvel é um imóvel que tem um valor sentimental maior, tem um valor emocional maior, e aquela pessoa busca preservá-lo de uma certa forma mais afinco. Então, com a morte dessa pessoa, os herdeiros aí querem partilhar e às vezes acabam vendendo esse imóvel.
e com a venda esse imóvel ele é dilatado, ele é dilapidado e de repente não existe mais. E aí até mesmo uma possível companheira, uma possível ex-esposa não pode usufruir daquele imóvel porque precisa vender para dar a parte dos outros herdeiros. Isso acontece muito quando há filhos que não são do mesmo relacionamento, né? Apenas de um dos cônjuges, né? Apenas da pessoa falecida, e acaba tendo que pagar a parte desse outro herdeiro. E às vezes aquele patrimônio, aquele imóvel foi adquirido tão somente para aquela família, para aquela segunda família, e de repente tem que perder aquele patrimônio, tem que se vender aquele patrimônio para que outro possa também usufruir, ter direito à sua parte. E com a sucessão, planejamento sucessório, isso pode deixar de acontecer, isso pode já se deixar definido o que será feito. Então, é muito interessante a holding familiar, né? Espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, fique à vontade para fazer novos questionamentos, para poder fazer perguntas a respeito, fazer uma análise específica do seu caso, fazer uma análise específica do seu patrimônio, de como será, de como pode ser, o que é que eu posso colocar, o que é que eu não posso colocar nessa holding familiar, como é que funciona, qual o prazo para se fazer isso, né? Então eu fico à disposição para que você possa ver melhor, você possa entrar em contato e a gente bater um papo sobre a sua situação específica, tá bom? Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até mais.